Audio Jungle. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rochas da Saúde. Aqui a gente traz informações mais variadas sobre saúde e bem-estar. Eu sou Pedro Gilguiri, o apresentador, e hoje a gente vai falar com o pneumologista Dr. Newton Gonçalves sobre os temas da pneumologia. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Pedro, pelo convite. E é uma satisfação, um prazer estar aqui hoje com você e com todo mundo que vai nos ver e ouvir. Vai ser muito legal, gente. Vamos lá. Doutor, antes de começar, o que é um pneumologista? Bom, pneumologista é um médico essencialmente clínico de uma especialidade que cuida de doenças respiratórias. Essas doenças respiratórias, ou seja, são doenças ligadas ou que acometem o pulmão e vias aéreas. A maioria com origem no próprio pulmão, então algumas doenças que se originam lá no pulmão, mas mesmo doenças, vamos dizer, extrapulmonares, mas que acometem o pulmão, são também da alçada do pneumologista. Então, algumas doenças cardíacas, né? Ou que tem repercussões pulmonares, uma insuficiência cardíaca também pode Exato. entrar. Quando você tem algumas doenças com repercussões pulmonares, o pneumologista ainda, por exemplo, você deu o exemplo de doenças cardíacas. Doenças cardíacas essencialmente cuidado pelo cardiologista, mas em alguns momentos essas doenças elas fazem interface e acometimento pulmonar, e o pneumologista também entra junto nos cuidados desses pacientes. E o que te levou a escolher essa especialidade? Bom, eu acho que teve alguns fatores que eu posso comentar aqui. Eh, Primeiro, durante a faculdade, a gente passa por muita especialidade, por muitas áreas, muitos temas, claro, a gente fica em dúvida, muita coisa que nos traz mais afinidade, outras nem tanto. Mas eu não decidi pneumologia até o final da minha graduação. Foi uma matéria, uma disciplina que eu gostei muito de estudar quando aluno. Eu tive pneumologia na minha época, no quarto ano. Eu gostei muito, foi uma matéria que eu fui muito bem sucedido, inclusive em notas, mas eu gostava muito de estudar. E quando eu me formei, eu não tinha essa decisão ainda de pneumologia. Fui fazer clínica médica, residência, e durante a clínica médica eu estava bastante aberto a conhecer todas as especialidades, agregar o máximo possível de conhecimento e deixar que aquela que trouxesse maior afinidade eu escolhesse. E a pneumologia foi natural, ainda pensando no segundo fator, que querendo ou não, eu, como pessoa, mesmo antes de ser médico, já tinha experimentado ser uma criança com bronquite, com asma, e então acho que essa afinidade me trouxe ainda mais um chamado maior para escolher a pneumologia. Com certeza, tem que fazer o que gosta, né, doutor? Certo, E o senhor comentou da asma, né? sim. A asma é uma doença que afeta muita gente. O que seria a asma? Como você disse, a asma é uma doença que é muito prevalente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Estima-se aqui que no Brasil nós temos pelo menos aí 10% da população que é portadora de asma. Então é muita gente. Asma, ela é uma doença que ela é uma doença inflamatória. O que é isso? A gente tem uma inflamação essencialmente nas vias aéreas. Ela vai acometer principalmente ali os brônquios, os bronquíolos, então as vias aéreas pulmonares. É uma doença que ela tem um fundo genético, então as pessoas nascem com uma genética para ter essa doença, a asma, e essa genética ela vai se combinar com fatores de exposição durante a vida, estilo de vida, o que eu me exponho, qualidade do ar, poeira, fungos e muitas outras coisas, que é essa interação que pode levar uma pessoa a manifestar essa doença e algumas pessoas não manifestam. Mas, como eu disse, tudo parte de um fundo primeiro genético. Então, é preciso que a pessoa tenha uma genética, nasça com uma genética para ser asmático. E às vezes as pessoas confundem, principalmente das crianças, né? Que você comentou, eu era uma criança com asma e bronquite. As pessoas às vezes acham que é a mesma coisa. São a mesma coisa? Na verdade, não é a mesma coisa. Bronquite é um termo muito mais genérico. Eu sei que a maioria das pessoas, principalmente fora do meio médico, né, que não são profissionais de saúde, você vê chamando asma de bronquite. Então, quando as pessoas falam bronquite, a maioria das vezes elas estão falando de asma. E é um termo que se tornou muito popular, mas bronquite é um termo muito mais genérico. Bronquite é uma inflamação do brônquio. E bronquite, esse termo ele pode aparecer não só na asma, como outras doenças. Pode ter inflamação dos brônquios
que é esse termo que a gente usa, bronquite. Na verdade, a asma é uma doença muito específica, onde você tem inflamação dos brônquios, mas não é qualquer inflamação, é uma inflamação muito específica, ela tem muitos mediadores, muitas células que participam ali nessa inflamação nos brônquios, e esse conjunto específico de inflamação, de determinantes, que determina justamente a asma. Então, na verdade, o nome correto da doença é a asma. Bronquite é um termo muito genérico. Bronquite, vamos dizer, seria uma situação patológica, uma situação de inflamação no brônquio que ela pode acontecer em muitas outras doenças também. Perfeito. E às vezes as pessoas falam: "Ah, eu tinha asma quando era pequeno, mas eu cresci e acabei por não ter mais asma". É verdade isso? A pessoa se ela se cura da asma ou ela é uma doença para a vida? A gente não pode falar em termos de cura. Nós estamos falando de uma doença que tem um fundo genético. Então, se eu nasci com uma genética para ser asmático, eu vou ser asmático a minha vida inteira. O que acontece é que a asma ela é uma doença extremamente variável, de pessoa para pessoa, de população para população. Então, essa situação que você comentou, ela existe, que pessoas que manifestam a doença, por exemplo, durante um tempo da vida, mais comum na infância, nos primeiros anos ali de vida ou quando jovem, e depois pode acontecer desta doença parar de se manifestar na idade adulta, na idade mais avançada, e a pessoa realmente nunca mais ter nenhum sintoma, apresentar nenhum sintoma. Por isso não quer dizer que ela deixou de ser asmática. Pode ser que ela fique 40 anos sem apresentar um sintoma e um belo dia, depois de uma gripe ou depois de algum desencadeante, ela volte a apresentar uma crise. Ou não, nós temos pessoas que realmente passam o resto da vida e nunca mais manifestam. Mas não quer dizer que ela deixou de ser asmática. E aproveitando esse gancho, toda asma ela vai ser grave assim da pessoa? Ah, porque eu tenho asma, eu vou ter que estar frequentemente no pronto-socorro para receber medicação ou não? Tem Não, casos mais leves? muito pelo contrário. A grande maioria das pessoas com asma, elas têm uma asma que é muito fácil de ser tratada, e essas pessoas, a grande maioria, elas podem ter a doença e ter uma vida completamente normal, desde que a gente consiga fazer um controle ou um tratamento adequado da doença. Existe sim uma pequena parcela de pessoas onde a doença vai evoluir de uma forma mais grave, exigindo maiores recursos de tratamento, e há muito poucas que, infelizmente, até os dias de hoje, a gente ainda não conseguiu tratamentos 100% efetivos para ter um controle total da doença. Mas a grande maioria, eu posso te falar que a doença, ela, desde que ela seja tratada, ela seja controlada, essa pessoa vai ter uma doença leve e que ela, sim, permite a pessoa ter uma vida completamente normal. E duas perguntas que me vieram, vou fazer primeiro a primeira. Eh, muitas pessoas elas acabam por sintomas de ansiedade, de estresse, usar e abusar de medicamentos que broncodilatadores, né, pra asma. Qual que é a sua mensagem para essas pessoas? Então, a gente tem que diferenciar muito os sintomas da asma de sintomas de ansiedade ou de mesmo outras doenças, outras situações que podem estar ocorrendo. Porque, infelizmente, os sintomas respiratórios, eles são muito comuns para muita coisa. Então, a asma, o mais comum da pessoa apresentar é uma falta de ar, é um chiado no peito. E essa falta de ar, por exemplo, uma crise de ansiedade, a pessoa pode ter muito parecido. Então, o mais importante é a gente tentar diferenciar cada coisa no seu lugar, justamente para a gente não fazer uso de medicamento inadequado e desnecessário. Porque, claro, não só na asma, mas para toda a situação do nosso organismo, o uso de medicamentos, eles são muito bem-vindos, desde que tenha uma indicação precisa e um efeito. Existe um local para eles fazerem efeito. Se eu usar medicamentos sem ter o motivo, sem ter um local realmente que eles vão ter o efeito, eu começo a ficar à mercê do quê? Dos efeitos colaterais que podem acontecer. E aí sim eu posso ter prejuízo. Então é ruim, infelizmente a gente vê isso na vida real, algumas pessoas que chegam com diagnóstico de asma, de bronquite,
E na verdade não era bem isso que é o diagnóstico delas, e às vezes estão usando, como você disse, broncodilatadores até mesmo em uso excessivo. E, claro, a gente tem que corrigir isso, tentar tirar para essa pessoa não começar a ter efeitos ruins e colaterais de um excesso de medicamento, até mesmo porque não vai estar nem resolvendo o problema dela. Sim. E outra coisa é que imagino que por ser uma doença muito prevalente, né, tem bastante gente na população brasileira, 10%, que os gastos dela devem ser muito grandes, né, tanto para o governo quanto para as pessoas. Que o senhor vê isso como um problema, como uma condição? Qual que é a sua opinião sobre isso? Minha visão sobre isso, Pedro, é que assim, o gasto com asma, desde que a gente foque num gasto para manter as pessoas bem, as pessoas com uma vida com qualidade de vida, as pessoas com uma vida normal ou próximo do normal, esse gasto eu entendo que ele é muito pequeno perto do gasto que o Estado, ou mesmo a iniciativa privada, ou mesmo particular, a pessoa que vai ter um gasto particular, vai gerar quando essa pessoa tem uma doença não controlada. Porque a doença não controlada, ela vai vir crises, ela vai vir internações, ela vai necessitar de maiores quantidades de medicamento, medicamentos mais caros. Então, sim, existe um gasto, é um grande número de pessoas que a gente tem no Brasil são portadoras de asma. E se a gente for pensar realmente, nossa, nós vamos gastar bastante medicamento, porque é muita gente para a gente fazer controle. Primeiro que nem todas as pessoas com asma precisam usar medicamento. Existem pessoas que às vezes elas estão tão bem controladas, onde o uso de medicamento delas vai ser muito pequeno ou intermitente. Elas podem chegar no controle, isso é totalmente possível hoje, desde que com acompanhamento correto, que muitos pacientes asmáticos, eles não precisam nem fazer medicação todos os dias. Eles vão fazer. Tem pessoas que usam medicamento asmático muito de vez em quando. Mas ainda que a gente tivesse que dar remédio para todo mundo, eu vejo que esse gasto é infinitamente menor com o gasto que se tem quando as pessoas estão descontroladas com a sua doença. E isso, a asma eu acho que é um grande exemplo disso, mas eu acho que serve para outras doenças também se a gente for pensar. E o custo que a gente tem hoje de medicamentos no Brasil, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, o medicamento é muito caro para a nossa realidade socioeconômica, quando a gente compara com outros países. Mas ainda assim, quando a gente fala de asma hoje, a gente tem medicamentos acessíveis tanto para o público privado e a gente tem medicamento acessível pelo SUS. Então, o que eu posso dizer é que não existe motivo hoje no Brasil para termos pessoas com asma que não tenham acesso ao medicamento, porque ele existe. Perfeito, doutor. E agora a gente vai falar de outro tema, que seria cigarros no geral, fumo. É verdade que faz muito mal para a saúde, especialmente dos pulmões? Ou é fake news? Não. Quem dera fosse uma fake news, É, mas isso está mais que estabelecido e anos que a gente tem de observação, que a gente tem de estudo científico, que a gente tem epidemiologia de pessoas doentes relacionadas ao cigarro. O pulmão eu acho que é o órgão pior que sofre com isso, mas vamos lembrar que o cigarro ele traz prejuízo não só para o pulmão, ele não causa só doenças respiratórias. Além, mas ele também pode acometer doenças cardiovasculares, doenças está relacionado com dificuldade de outras doenças metabólicas. Mas falando do pulmão, sim, é o órgão, vamos dizer, que mais sofre com uma pessoa que é tabagista. E não é uma fake news. A gente tem isso já, acho que a gente hoje pode falar com grande certeza, com muitos números, inclusive, que nos dão essa segurança de dizer o quanto o cigarro traz prejuízo ao pulmão, o quanto ele está relacionado ao aparecimento de doenças, ao agravamento de doenças e perda de qualidade de vida. E, pegando ainda um pouquinho do que você falou antes de custo de asma, o custo gerado pelo cigarro na nossa sociedade, em termos de problemas de saúde, é astronômico. Então não é fake news. Cigarro, infelizmente, não serve para nada. e o eletrônico, ele é melhor ou pior? Ou igual? Ou ele. Qual que é a sua opinião sobre os eletrônicos?
Eu vou falar que a minha opinião, e ela não é só pessoal, ela é baseada também em muita evidência que a gente tem atual. Apesar de ser uma modalidade muito mais recente que o cigarro tradicional, nós já temos segurança suficiente para dizer que eles são prejudiciais tanto quanto os cigarros tradicionais. Não tem nenhuma segurança, não traz nenhum benefício, eles não são inócuos, ou seja, não são inofensivos. Muito pelo contrário, a gente já tem dados suficiente mostrando o quanto de lesão os cigarros eletrônicos causam nos pulmões e nas vias aéreas. Muitas vezes se assemelhando às mesmas lesões que o cigarro tradicional tem, e outras lesões agora que nós temos visto específicas que são justamente dessas modalidades novas. E tem outras drogas lícitas ou ilícitas que também lesam o pulmão? A gente pode falar de drogas ilícitas, muitas dessas drogas que são inalatórias, todas elas têm o potencial de causar alguma lesão nas vias aéreas e no pulmão. Nós temos doenças, casos de pessoas que tiveram muitos problemas e coisas graves de qualquer tipo de droga ilícita que você possa imaginar que seja inalatória. Em termos de drogas lícitas, se a gente for falar, vamos falar de medicamentos. Infelizmente, também existem alguns medicamentos que podem trazer alguns efeitos colaterais e alguns prejuízos pulmonares. Mas vejam, quando a gente está falando de droga lícita, estamos falando de medicamentos, por exemplo, que não deixam de ser drogas, mas são drogas terapêuticas que nós não vamos usar para causar prejuízo. Sabemos que algumas delas podem eventualmente levar a alguma lesão pulmonar, mas são coisas conhecidas e que a gente sabe lidar e vai lidar disso de uma forma controlada, justamente para evitar que as pessoas tenham. O problema das drogas ilícitas e do cigarro e as modalidades novas é que o prejuízo delas é incontrolado e muitas vezes tardio. A pessoa já chega para a gente com um problema muitas vezes grave ou um problema muitas vezes irreversível, difícil de lidar. E porque é muito novo, né, e atrativo e acaba por ter essa marketing da novidade, né? É mais moderno que o tabaco em si, não causa tanto mal, é inócuo, Eu acho que é um pendrive. eu acho que a gente vive uma era que o marketing é muito forte para Sim, tudo. E realmente o marketing, né, o que vem por trás dessas modalidades novas, desses cigarros eletrônicos, desses vape, pod, todas essas modalidades, realmente foi muito forte. E pior, o marketing muito direcionado a levar as pessoas a acreditar que são dispositivos inofensivos, que não têm substâncias tóxicas, que não causam prejuízo. Só para te dar um exemplo, todos esses dispositivos de cigarro eletrônicos novos, todos eles contêm nicotina. E pior ainda, a nicotina que contém nesses dispositivos geralmente é uma nicotina sintética. E o que a gente já tem de estudo demonstrando isso, sem dúvida? Que essa nicotina, inclusive, ela tem uma afinidade maior ainda pelos receptores neurológicos, ou seja, tem um poder de dependência, de causar dependência maior ainda do que os próprios cigarros tradicionais. sério? Nossa. Nós estamos falando de drogas sintéticas, é o É. mundo moderno. E a gente sabe que são coisas pesadas, são coisas realmente muito elaboradas. E esse é o pior, com essa roupagem ou essa fantasia por trás de que são, isso é só um vaporzinho Sabor de com sabor de laranja. fruta, isso não tem tóxico, isso não causa lesão, muito pelo contrário. A gente está cheio de pessoas, já, apesar de ser uma modalidade nova, já temos muitos pacientes já demonstrando lesões, problemas respiratórios por causa disso e trabalhos que já são irrefutáveis. Só para a gente ainda eu comentar, no ano passado nós tivemos agora, no mês de outubro, o Congresso Brasileiro de Pneumologia, que eu pude participar, e teve muitas aulas e muitas mesas redondas justamente direcionado a isso, a esse tema do tabagismo e as modalidades novas. E eu confesso que eu fiquei até assustado, Pedro, com tanto de coisa e de estudos que a gente pôde ver, estudos realmente robustos, coisas de evidências realmente seguras,
do tanto de prejuízo que isso já começou a trazer e vai vir a trazer para as pessoas que vão usar. E comentando mais desses prejuízos, não só do cigarro eletrônico, mas do tabaco em si, do fumo, né? Do ato de fumar, tem a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que é uma das principais doenças pulmonares que não só causada pelo cigarro, mas que principalmente associada a ele. O que seria essa doença? Que também é conhecida como DPOC, né? O DPOC, então, essa sigla, né? Na verdade, o DPOC é uma sigla que quer dizer Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Então, é uma doença também que aflige muitas pessoas no Brasil. E ela, 90% das pessoas que têm essa doença, ela foi causada justamente pelo cigarro ou as modalidades parecidas. Claro que existem alguns outros fatores, como fumaça, poluição ambiental, até algumas questões genéticas, mas 90% das pessoas que têm esse tipo de doença foi por causa de tabagismo. E o que é o DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica? Na verdade, ela é uma doença justamente causada por uma destruição e inflamação do pulmão e das vias aéreas pelas substâncias do cigarro. Então, o cigarro, ele tem muitas substâncias que, ao longo do tempo, se depositando nas vias aéreas, nos brônquios e no pulmão, ele pode gerar duas coisas bem resumidas, que é o que muita gente já ouviu falar, que é o enfisema pulmonar. E o que é o enfisema? Nada mais é do que destruição dos alvéolos, que são aquelas unidades do pulmão que literalmente vão fazer a troca gasosa, que vão fazer captar o oxigênio, levar o oxigênio para dentro. E você vai ter uma destruição dessas unidades, ou seja, o pulmão vai perder a sua capacidade de fazer a troca gasosa. E o senhor comentou de ser uma inflamação, né? A gente viu que a asma também tem uma certa inflamação. É uma inflamação parecida ou é diferente da asma? Ela é diferente. Como eu disse, a gente tem essa inflamação, no caso do DPOC, que ela é uma inflamação causada, ela é uma inflamação muito mais de agressão. Então, é uma inflamação onde o organismo, ali no caso o pulmão e as vias aéreas, eles sofrem agressão e inflamam por causa dessa agressão, que são as substâncias do cigarro. E aí, uma dos componentes dessa doença é o enfisema, como eu disse, que esses alvéolos eles vão ser destruídos, e os brônquios também vão ficar inflamados, muito inflamados, gerando uma obstrução à passagem de ar no pulmão. Essa inflamação, ela é muito importante também no DPOC, mas ela é bastante diferente da inflamação da asma. Quando a gente fala em termos das células, dos mediadores químicos que estão acontecendo ali, ela é diferente. E, como eu disse, ela é muito causada justamente uma inflamação que a gente chama de inflamação por injúria, ou seja, por agressão. É uma agressão. Quando a pessoa fuma, cada cigarro, cada tragada que ela está colocando, aquela substância está causando uma agressão à via aérea ao pulmão. É como se eu pegasse, pegando aqui uma metáfora, uma analogia para a pele, se toda hora eu fizesse um arranhão na minha pele. Agora imagina você arranhar a sua pele todos os dias, toda hora naquele mesmo lugar. Quando a gente causa essa lesão, essa agressão à nossa pele, nós vamos gerar cicatriz, 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 e uma hora você não vai ter mais uma pele normal naquele local. É, tentando uma analogia ao que está Só que acontecendo isso no dentro do pulmão. pulmão, né? Exatamente, lá dentro do pulmão e das vias E aéreas. imagino que por ser uma doença muito relacionada ao cigarro, né, ao tabagismo, seja muito difícil você falar para o paciente que tem um vício, né, no cigarro, no cigarro eletrônico, para falar, olha, você tem que parar de fumar para você conseguir impedir a progressão da doença, né? Como que é lidar com isso? Isso é um grande desafio. Para nós que somos pneumologistas, lidar com isso é um desafio muito grande. Por quê? Quando a gente recebe o paciente com DPOC, a doença já foi instalada. E infelizmente o DPOC, essas alterações que ocorreram no pulmão, elas são irreversíveis. Então, elas já estão instaladas, a gente não vai conseguir mais, pelo menos até os dias atuais, nós não temos tratamento para reverter essas alterações. O que a gente tem que fazer é bloquear essa agressão que ocorre no pulmão, para o indivíduo não continuar progredindo, perdendo mais áreas pulmonares, e tentar melhorar os sintomas do paciente e a qualidade de vida dele. Só que o que acontece? Quando a pessoa chega com DPOC, normalmente, eu disse que 90% são pessoas que fumam, são tabagistas.
E não é muito recente que a doença aparece. Não é quando a pessoa fumou um maço, né, um mês, dois. Normalmente é depois de alguns anos de tabagismo que essa doença vem a aparecer. E quando a gente faz o diagnóstico, muitos desses pacientes, eles ainda são tabagistas. E a gente sabe que o tabagismo, ele é uma dependência química e psíquica. Ele também é uma doença. Se a gente for olhar só pelo tabagismo, a gente pode considerá-lo como uma doença, porque a pessoa ela tem uma dependência. Então nós temos que tratar duas coisas: tratar o pulmão que está lesado, melhorar os sintomas da pessoa e, essencialmente, tentar com que essa agressão ela não continue mais. E para isso é obrigatório que essa pessoa pare de fumar. E muitas vezes é desafiador. Por quê? Porque a dependência do cigarro ela é muito forte. Ela é muito, muito severa. E nós temos tratamentos multidisciplinares que vão desde medicamentos, comprimidos, terapia cognitiva, grupos, reposição de nicotina. Nós temos um arsenal que nós vamos combinando isso na prática, mas muitas vezes é difícil. Ainda assim, tem pacientes que a dependência é tão forte dele que ele não consegue se mobilizar a parar de fumar. E aí é muito ruim, é muito trágico, porque a gente vê a doença caminhando rapidamente, de uma forma muito agressiva, coisa que a gente poderia evitar, mas que muitas vezes todos os nossos esforços às vezes não conseguem, né? Que a pessoa saia do vício. E qual que seria o seu conselho, a sua mensagem para quem quer e precisa parar de fumar, para questão de saúde, por questão de meta pessoal? Todo mundo que é tabagista, que tem dependência, o que eu posso dizer é que assim, é possível parar de fumar. E temos muitas pessoas que conseguiram e que conseguem isso. Todo mundo, para todo mundo é possível parar de fumar. É fácil? Não, não vai ser fácil para muitas pessoas, como eu disse, porque a dependência ela é muito forte. A nicotina ela causa uma dependência muito forte no organismo da pessoa que fuma há muito tempo. Mas ela é totalmente possível. E a gente tem muitos exemplos no mundo de pessoas que pararam de fumar e que ganharam qualidade de vida, que melhoraram os sintomas de doenças que já estavam instaladas e que evitaram coisas piores, por exemplo, um câncer de pulmão, que a gente sabe o quanto está relacionada com o cigarro. Então, para as pessoas que fumam, que pensam e que têm aquele desejo, o que eu posso dizer assim, procure ajuda. E você não precisa fazer isso sozinho. Tem pessoas que fazem sozinho, que ótimo. Tem muita gente que consegue parar sozinho, né? Se motiva, seria excelente. Mas a gente sabe que não é a realidade para todas as pessoas. Então, para você que é tabagista e que percebe que gostaria, né, de ter uma vida melhor, de ter, garantir não ter riscos de doenças graves no futuro, procure ajuda. Você vai ter ajuda e com certeza hoje a gente tem tratamento, a gente tem como apoiar e a gente tem como ter sucesso nisso para as pessoas. Isso é uma realidade que a gente pode dizer. Com certeza, sempre procurar os profissionais e tentar, né, ter essa força de vontade para querer mudar e seguir em frente, né? E o senhor tinha comentado do câncer de pulmão, né? Que teve até aquela série do Breaking Bad, né? Que o Walter White, tudo começou porque ele recebeu o diagnóstico de câncer de pulmão. Sim, eu assisti Eles, essa série, é muito boa, por sinal, né? Dramática, mas é muito sim, boa. ele sempre vai estar relacionado com o tabagismo, com o cigarro, o câncer de pulmão? O câncer de pulmão? Não é 100% relacionado ao tabagismo, mas a gente sabe que o tabagismo é um grande fator, é um grande vilão para causar câncer de pulmão. Muitas pessoas que fumam e têm câncer de pulmão, e dependendo do tipo do câncer, a gente sabe que esse câncer poderia ser evitado se essa pessoa não fumasse. Essa pessoa nunca teria aquele câncer se não tivesse fumado. Mas existe sim alguns tipos histológicos de câncer que eles podem aparecer em pessoas mesmo que não são tabagistas. E aí esses tipos eles estão relacionados mais com alterações genéticas da pessoa. E eu posso dizer, como câncer de uma forma em geral, vida não saudável, que é alimentação ruim, cheia de alimentos processados, de tóxicos, de químicas, infelizmente que cada vez mais a gente é bombardeado com isso, falta de atividade física. Então, ter uma vida não saudável, ela é um fator
de risco para ter qualquer tipo de câncer, e aí a gente pode englobar também o de pulmão, mas existe alguns cânceres de pulmão que são relacionados com fatores genéticos da pessoa e não com tabagismo. Mas uma grande parte, posso dizer que grande parte mesmo dos cânceres de pulmão é causada por causa de cigarro. E o câncer de pulmão é um dos, se não o que mais mata, depende da estatística, o câncer que mais mata, né? Sim. E o que que o senhor tem a dizer sobre isso? Sobre sua experiência profissional? Infelizmente muito triste, Pedro, porque é como você disse, é o câncer que proporcionalmente mais mata. Por quê? Porque, infelizmente, o câncer de pulmão, na maioria dos pacientes, 2/3 dos pacientes, quando a gente consegue fazer o diagnóstico, nós fazemos diagnóstico no estágio tardio, aonde você já não tem mais possibilidade de cura desse câncer. Claro que cada vez mais a tecnologia, a medicina avança com novos tratamentos, novas opções que mesmo para essas pessoas que tem o diagnóstico já no estágio tardio, a gente tem hoje recursos que, apesar de não falar em cura, mas que conseguem aumentar muito a sobrevida dessa pessoa. Mas é muito angustiante, porque infelizmente no pulmão a gente não tem um método de rastreio para câncer muito efetivo até hoje. Como, por exemplo, a gente tem para câncer de mama, câncer de próstata, né? O câncer de mama, por exemplo, a gente tem uma prevenção muito maior porque a gente tem um método de rastreio que consegue funcionar mais. O câncer de pulmão, infelizmente, não tem um exame único que possa a gente propor para uma pessoa fazer a vida inteira a partir de certa idade. Existem alguns grupos de risco que a gente tenta fazer isso, mas ainda não existe essa prevenção universal. E durante vamos dizer, os primeiros momentos desse câncer de pulmão, o seu desenvolvimento inicial, normalmente ele é muito assintomático, então é muito silencioso. Ou seja, o câncer cresce durante muito tempo sem dar muitos sintomas, sem dar muito alarme ou sinal naquela pessoa para que ela procure ajuda médica. Então isso também dificulta que quando a pessoa procura porque começa um sintoma, muitas delas, como eu disse, 2/3 já é um câncer avançado, que a gente já perdeu, por exemplo, o tratamento que possa ser curado hoje. Sim, sim. E, mas, por exemplo, tem outras coisas que não câncer, né? Que às vezes a pessoa ela faz uma tomografia de tórax, um raio-x, e vem que apareceu um nódulo no pulmão. É câncer ou é outra coisa? Pode ser outra coisa também. Sim, exato. Essa é uma situação bastante comum na vida, principalmente nós pneumologistas, mas na vida médica, que são pessoas que às vezes aparece um nódulo pulmonar, um nódulozinho. E esse nódulo ele requer muita avaliação, justamente para isso, porque eventualmente algumas vezes esse nódulo já pode ser um câncer que foi pego no estágio inicial, que seria ótimo para a gente fazer o diagnóstico ali e ter toda a possibilidade de cura do paciente. Mas nódulo pulmonar pode ser muitos outros tipos de problemas, pode ser doenças infecciosas, ou muitas vezes pode ser somente cicatrizes pulmonares que não requer tratamento, que não tem nenhum problema. Mas toda vez que a gente vê um nódulo de pulmão, é um alerta muito grande para nós, falando assim, vamos avaliar completamente esse nódulo, todas as características, justamente para a gente não deixar passar alguma doença que poderia ser vista agora no início e ter um desfecho completamente bom se essa lesão não for vista muito mais tarde. Com certeza, sempre fazer acompanhamento médico, né? Certo. E pregar a medicina baseada em evidências. Sim, é o que a gente busca sempre, né? E outra coisa, a gente falou do Breaking Bad, agora eu vou falar dos irmãos à obra, né? Que eles sempre, quando vão reformar a casa, parece algum imprevisto. Não, não, parem de quebrar, apareceu amianto aqui. Por que que o amianto é tão Poxa. perigoso a ponto de fazer os irmãos à obra pararem a obra deles? É, realmente é uma coisa muito assustadora quando eles veem isso, amianto. Por quê? O que tem a ver o amianto com esse medo? O amianto, né, essa substância que é muito usada na construção, não só na construção, mas a gente tem outras indústrias que usam, né, o amianto. O problema do amianto é que alguns tipos de amianto são extremamente cancerígenos. E um dos lugares preferencial desse amianto se depositar é o pulmão.
Então, algumas, não são todos os tipos de amianto, mas existem alguns tipos, tem 3 particularmente, que são muito, muito cancerígenos. E o amianto, essa substância, essa partícula, ele, quando usado na construção, quando eles estão lá, por exemplo, em mãos à obra, que eles vão destruir lá, reformar uma casa, e eles encontram amianto, o que acontece o medo deles? Porque aquele amianto, ele libera partículas pequenas que são inaláveis. E essas partículas, elas se depositam no pulmão e elas não saem mais. E ainda pior, se aquele amianto for um tipo cancerígeno, imagina o risco dessas pessoas, desse profissional que está trabalhando na construção, ou mesmo eles ali no Sim. programa que vão lidar Que com isso. sempre tem um amianto no Sério, então programa. é real, é um medo real, porque infelizmente são partículas, não todas, mas alguns tipos são extremamente cancerígenos, causam cânceres, e são cânceres de um prognóstico muito ruim no paciente, com uma sobrevida muito pequena e que gera um sofrimento muito grande, dor intratável, inclusive. No Brasil, a gente teve já uma lei no passado onde foi proibido o uso, pelo menos, dos tipos que já foi identificado cancerígeno. Mas a gente ainda tem pessoas ainda de idade avançada que no passado tiveram contato e que infelizmente até hoje a gente ainda pega alguns casos de câncer. E isso é tardio, Pedro, porque não é na hora que a pessoa teve o contato que depositou amianto. O problema é que ele fica no pulmão, fica para a vida inteira aquele amianto depositado ali. E ao longo do tempo ele pode gerar esse câncer de pulmão e da pleura, que é aquela membrana que reveste o pulmão. Tem um câncer chamado mesotelioma pleural, que é um câncer extremamente maligno, muito ruim, prognóstico muito ruim para o paciente. E ele é causado por algum desses tipos de amianto. Você vê que a gente usou o Irmãos à Obra para fazer educação em saúde, Você né? vê, né? E eles têm razão, viu? É, Quando com eles veem isso, certeza. que realmente. Não, mas é bem perigoso mesmo, né? É. E outra coisa que teve a Covid, né? Que foi uma pandemia, assim, global, com vários problemas. E acaba por os pneumologistas atuarem, né? Porque as pessoas têm receios, têm medos, têm inseguranças. Como que foi essa experiência na Covid? Olha, eu acho que para todo mundo, eu acho que assim, eu não posso dizer que foi pior do que o mundo inteiro sofreu, porque acho que todas as pessoas, né, o planeta inteiro sofreu com a pandemia da Covid, todas as pessoas de alguma forma sofreram. Mas o que eu posso dizer da minha experiência, realmente foram vários estágios, Pedro. Assim, foram primeiro muito assustador, muito medo. Eu mesmo como profissional de saúde, principalmente pneumologista, muito medo. A hora que realmente a pandemia chegou ao Brasil e que a gente viu aquilo se alastrando e a gente começou a ver os casos, realmente os primeiros casos das pessoas com Covid, casos graves de acometimento pulmonar, de insuficiência respiratória. Então, foi um misto de sensação de medo, de impotência, porque não se sabia muito, não tínhamos ainda conhecimento suficiente sobre o vírus, não sabíamos os tratamentos, o que poderia usar, e aí foi uma salada de teste de gente usando isso, usando aquilo. Ah, uma hora não usa corticoide, depois vamos usar corticoide. Então, assim, foi um momento também de confusão ali, geral, e e alguns momentos de muita tristeza, né? De você ver, assim, quantas pessoas que sofreram com aquilo, pessoas que infelizmente faleceram, famílias, e a forma que aquilo tudo aconteceu, né? Eu tive momentos ali, momentos bem pesados, no hospital que eu trabalho no hospital público que tem serviço de pneumologia, que é uma porta aberta aqui em São Paulo. Então você imagina que teve uma época ali que o hospital, de cima embaixo, Tinha Covid no a teto. porta inclusive estava fechada, não conseguia mais entrar paciente de tanto procura de paciente com acometimento respiratório. Muito paciente internado, todo o nosso serviço ali foi direcionado. Então, de um dia para a noite, o meu ambulatório, por exemplo, foi fechado, o meu e de todo mundo. A gente teve que direcionar o nosso atendimento para fazer atendimento no pronto-socorro, que eu nem trabalho mais de pronto-socorro. E em momentos que a gente via aquela enfermaria lotada de pacientes, pacientes que
era uma dificuldade muito grande dar alta para esses pacientes, porque eles ficavam muito tempo dependente de oxigênio e a gente não conseguia dar alta para os pacientes, era muito angustiante. Você passar todo dia, você falar, esse paciente está bem, mas ele ainda está dependendo de oxigênio, e você olhava a porta do hospital lotado, pessoas nos corredores, na maca, e transferência todo dia, transferência para outros lugares, para o hospital de campanha. Então, assim, foi um caos. Teve momentos de caos, mas eu acho que todo caos, toda tempestade, sempre a gente tem que tirar também muito aprendizado. E eu vejo também esse outro lado, quanto a gente pôde aprender para o bem e para o mal. Não só com a doença, mas com a nossa sociedade como um todo, né? Como que a sociedade o comportamento da sociedade, tanto para o bem quanto para o mal, a solidariedade que gerou nas pessoas. E outro lado que a gente via, como também o ser humano pode ser egoísta, né? Pensando em si só e não querendo pensar no coletivo. Foi um grande aprendizado, mas ainda bem que passou aquela fase, porque foi bem complexo. Eu realmente teve momentos ali, acho que o pior momento que eu vivi, o 2020 foi aquele primeiro ano, foi aquele ano muito assim de você, aquela angústia, aquela ansiedade, Intenso, um né? pouco medo de tudo fecha e a gente não tem muita informação, não existe vacina, não sabemos o que pode usar, se podemos usar esse medicamento, não pode, se intuba esse paciente precoce ou não intuba, segura mais. E isso foi todo esse aprendizado foi feito em vida real. Mas eu digo que o pior momento de caos mesmo foi em 2021. No primeiro semestre de 2021, que aí eu não sei se foi aquela segunda, terceira onda que veio que realmente foi logo que começou a vacina, mas ainda a população ainda não tinha, a grande maioria da população ainda não tinha tido acesso. E ali foi uma subida de casos que a gente teve aqui no Brasil, que realmente, ali, o primeiro semestre de 2021, particularmente ali março, abril, maio de 2021, que os hospitais aqui, não só São Paulo no hospital, foi o caos que a gente viveu realmente, assim, do número de casos. Apesar de a gente já estar um pouquinho mais acostumado, mas foi um caos. Mas um grande aprendizado também, inclusive o aprendizado de ciência, de como a medicina precisa evoluir, como a medicina baseada em evidência ela é obrigatória para nos dar resposta de tratamento, de segurança, do que é válido, do que não, para não ficar em tratamentos porque eu acho que vale a pena ou não. A gente viveu muito esse dilema, né? E quais aprendizados que você teve como, não só profissionais, mas como ser humano nesse período? Como profissional, eu digo isso. Acho que todo aprendizado todo caso, na verdade, que a gente atende, sempre a gente vai guardar um pouco pra gente do aprendizado. Isso também é uma parte de ser médico, né? Acho que toda vida, toda pessoa que você atende, por mais simples que seja, mais leve que seja o problema dela, você vai acumular algum conhecimento com você. O Covid foi muitos conhecimentos técnicos, de estudo, do como avaliar um estudo, porque infelizmente a gente viu o quanto também nós temos médicos, infelizmente, profissionais da saúde, que não sabem avaliar adequadamente estudos, se aquele estudo é válido, se aquilo tem poder ou não. E como pessoa, claro, eu acho que me fez repensar muito na nossa sociedade como ser humano, nas prioridades que a gente tem, o que é importante de verdade. Quando a gente vive isso, porque, por exemplo, eu passei um tempo como profissional, eu fiquei isolado, eu proibi as pessoas de virem na minha casa, principalmente porque eu tinha muito medo de eu ser o fator de levar vírus para os meus familiares, porque eu estava dentro do ambiente convivendo com isso. E esse isolamento, e a gente, eu acho que foi um momento de pensar muito quais são as prioridades de verdade pra gente. O quanto às vezes a gente prioriza coisas desnecessárias, coisas passageiras, quando tem coisas muito mais importantes que é o vínculo com o ser humano. Isso é a coisa mais importante. Quando você fica isolado, quando você perde pessoas, que aí você aprende, acho que todo ser humano aprende, o que é mais importante, que é o ser humano, é o nosso vínculo. Roupa é passageiro, carro é passageiro, coisas materiais são passageiros, mas as pessoas, isso é o mais importante pra gente. Infelizmente, eu não sou tão otimista vendo hoje a nossa sociedade como um todo. Eu acho que, infelizmente, esse aprendizado não foi tanto assim para todo mundo, né? Porque eu Sim. vejo as pessoas voltando a certos padrões muito questionáveis, mas como pessoa me fez valorizar mais, muito mais ainda o ser humano e o vínculo com as pessoas. O quanto isso é importante pra gente. Perfeito. E indo nessa onda também,
que você vê que seria o futuro da sua especialidade, da medicina? Nossa, eu não sei se eu posso responder. É muito complexo. Agora, é uma pergunta que talvez a É gente o que é a ficaria aqui. vida. Acho que se eu tivesse essa resposta, talvez eu venderia e eu ficaria, porque é muito complexo a gente pensar nisso, né? Porque o mundo muda toda hora, a gente tem tantas variáveis, mas vamos lá, por partes. O que eu penso em particularmente a pneumologia? A pneumologia é uma especialidade que eu acho que está ainda em muita expansão. É uma especialidade que requer muito conhecimento. Muito. Não desmerecendo outras especialidades, todas requerem. Mas a gente vê outras áreas da medicina onde os diagnósticos são um pouco mais fáceis de ser estabelecidos, onde a gente tem métodos. Por exemplo, um diabetes, eu tenho um exame de sangue, que é uma dosagem, é uma coisa mais simples de eu chegar num diagnóstico, por exemplo, de um diabetes. As doenças pulmonares, elas são complexas porque nós dependemos de várias informações, de experiência clínica, de raciocínio clínico, de coisas muito minuciosas na história do paciente, às vezes para chegar num diagnóstico. Então eu vejo que a pneumologia é uma área que vai expandir muito ainda para o futuro. Ela ainda tem muito a evoluir, principalmente já evoluiu muito, mas os diagnósticos, principalmente com a evolução tecnológica. Eu acho que quanto mais evolução tecnológica a gente tem, mais a gente pode avançar no entendimento das doenças, fazer mais diagnóstico e trazer mais tratamentos. É uma especialidade que, claro, eu não posso dizer que eu sou apaixonado, é claro, é uma das melhores, não tem como eu dizer diferente, porque é o que realmente eu escolhi, é muito essencial para as pessoas, porque a gente vê o quanto as doenças pulmonares afligem. Então eu vejo a pneumologia para o futuro uma especialidade em grande que ainda vai evoluir muito isso, ela vai... o quanto a gente sabe hoje das doenças de diagnóstico, acho que isso vai ampliar cada vez mais, o que vai ser muito bom. A medicina em si, falando, é muito complexo isso, né? A gente tem coisas muito boas que é justamente essa evolução. O que eu posso sinalizar que eu vejo da evolução boa da medicina? Não só a evolução tecnológica, mas, por exemplo, hoje eu sou professor de faculdade e lido, né, com alunos, com o ambiente que você está inserido. A gente vê hoje, já de um tempo, uma preocupação muito grande na formação médica, a formação humana. Não só técnica, mas a formação humana. E eu acho que isso, a medicina tende a evoluir muito. São duas grandes áreas que eu vejo para o futuro. A tecnologia evoluindo, mas a questão humana. Porque a gente, ao longo do tempo, foi percebendo que não adianta, a gente não é máquina. Não adianta evoluir só tecnologia. Não adianta eu ser aquele médico que sei absolutamente tudo de diagnóstico. Eu sou excelente tecnológico, científico, técnico, mas eu não sei me comunicar com as pessoas. É um E Dr. durante, House. exato, e durante um tempo muito grande, a formação médica não priorizou isso. E hoje a gente está priorizando muito isso. É claro que eu não posso ser só humano, eu não posso ser só alguém que seja acolhedor, que seja solidário, que abrace o paciente, mas eu não tenho conhecimento técnico também para ajudá-lo nas suas necessidades. Então a gente precisa ter um equilíbrio dessas duas coisas, e isso eu vejo muito positivo, muito favorável para o futuro. Mas o ser humano é uma coisa muito contraditória, né? Tudo que a gente sempre evolui para o bem, a gente vê, infelizmente, a evolução também para coisas ruins. A gente vê na tecnologia. Nos dias de hoje, a gente pensa, nós ainda temos guerra. A gente Sim. pensar em grandes guerras do passado, e nós estamos vivendo guerras novamente. Você fala, difícil entender. A gente vê a tecnologia maravilhosa, mas muitas vezes sendo usada para o mal. A tecnologia da internet, das redes sociais, que é uma coisa que é fantástico, é maravilhoso a gente poder ter isso. Eu que sou de uma geração antiga Sim. que vivi antes disso e depois de ter isso, eu posso falar com propriedade o quanto é maravilhoso, mas o quanto que, infelizmente, a gente tem pessoas usando para o mal, usando isso para ataques, para discurso de ódio. Então é complexo responder isso porque eu acho que a humanidade, ela é muito, no meu ver, na minha visão pessoal, eu vejo o ser humano ele muito sempre contraditório, dois lados. A gente sempre, ao mesmo tempo que evolui muito para o bem, infelizmente também a evolução para coisas não tão boas ela ocorre. Então, eu prefiro acreditar numa evolução melhor, ver as coisas que são realmente boas. Eu acho que a medicina vai evoluir muito tecnologicamente. Essa parte humana, eu acho que cada vez vai ser mostrado que isso é cada vez mais necessário e a sociedade
clama por isso. O médico, ele não basta ser o cara que conhece, ele tem que ser humano. Que Nesse mudou muito a sentido, formação, né? exato. E nesse sentido eu vejo muito bom para o futuro. Mas a gente tem muitos cenários que não são de controles da gente, cenário econômico, de desigualdade, de mercado de trabalho, que eu fico um pouco temeroso a pensar no futuro no mercado de trabalho, quando eu vejo hoje, por exemplo, uma quantidade enorme de profissionais que estão se formando médicos, e eu não vejo, por exemplo, o mesmo número de residência médica que esses profissionais possam continuar a sua jornada, porque a gente sabe que a faculdade, ela não basta, não para só ali. A pessoa precisa, né, uma profissão que a gente precisa estudar a vida inteira. E eu não vejo ter oportunidade para muita gente que está saindo para o mercado continuar a sua jornada. Então, também isso eu fico um pouco temeroso. Sim, sim. Mas é que o que basta para o mal prosperar é que pessoas boas não façam nada. Eu É, é concordo com uma, você é plenamente. uma coisa que a gente sempre tem que. É uma das motivações para esse projeto aqui do podcast é para levar informações de qualidade para as pessoas para tentar desmentir, né? Certas informações falsas, certas coisas ruins que estão aparecendo na mídia, né? Que o problema hoje não é, não tem informação, não tem artigo sobre. É o excesso da informação que não é muito bem filtrada e muito mal direcionada. As pessoas têm o viés, né, da informação, acabam por selecionar informações que vão, da cabeça dela Eu e quer. concordo, né? Hoje a gente vive uma era, no passado, realmente a gente, como eu disse, eu sou de uma geração que viveu antes da internet, antes das Sim, redes sociais, antes dessa conexão, era, né, era mais complexo e realmente era mais difícil ter informação. Então faltava informação no passado. Hoje eu concordo com você. Eu acho que o grande problema não é a falta de informação, mas é um outro problema que é a desinformação. Quando a gente leva informações falsas, a gente leva informações que não vão contribuir para o bem-estar das pessoas, que não vão desenvolver, que não vão evoluir. Pelo contrário, vai trazer confusão, vai trazer involução. Então, é o que eu falei, é o nosso momento, é o que a gente tem que lidar hoje, filtrar o tempo todo, tentar realmente trazer a informação de qualidade para as pessoas, tentar desmentir, sim, quando a sim. gente vê as coisas acontecendo, coisas que a gente sabe que não são verdadeiras. Nem todo mundo também tem esse poder, né? Eu acho que o médico também tem um grande poder de ter acesso a informações de qualidade durante a formação, aprender a filtrar informações de qualidade. Nem todas as pessoas também têm esse acesso, elas só recebem. E eu acho que essa também é mais uma função do médico, não é só acolher o paciente, não é só a questão técnica, tratar as doenças, fazer diagnóstico, mas é também informar coisas corretas e de qualidade. Acho que isso também é uma função nossa. Com certeza, com certeza. E tem mais alguma outra doença pulmonar que o senhor acha interessante a gente comentar, fora essa que a gente já comentou? A, a asma e o DPLC, como a gente falou, são as doenças mais prevalentes da parte pulmonar, né? Pneumologia. Mas a gente tem muitas outras coisas. Eu vou destacar no Brasil, Pedro, infelizmente, uma coisa muito antiga nossa, da humanidade. Não que eu vejo, tem muitas outras, é que acho que não dá pra gente também falar de tudo, mas eu vou destacar aqui para você a tuberculose. É um velho Sim, conhecido nosso e que infelizmente aqui no Brasil ainda é uma doença que a gente ainda precisa se preocupar. Nós ainda temos muitos casos de tuberculose. A tuberculose é uma doença endêmica no Brasil. Ou seja, a gente nunca se viu livre dela. Temos tratamento, nós temos um programa muito bom, público. É um programa, se a gente for pensar em outros lugares do mundo, a gente tem um programa para tuberculose no Brasil muito bom. Ele é totalmente garantido pelo SUS, do norte ao sul do país. Claro, a gente tem um país continental, que infelizmente os recursos, às vezes, que são destinados, tem viés no meio do caminho, mas a gente tem um programa muito bom e eu acho que a gente tem que destacar ainda que nós temos que ter uma força-tarefa de enfrentamento da tuberculose. Acho que 2025 nós temos tratamento, mas eu vejo que gostaria de ver o nosso país assim com vencendo muito mais a tuberculose do que é a nossa realidade atual ainda, com né? certeza. Mas
a pobreza estaria muito relacionada à pobreza, falta de recursos, à tuberculose em si? É isso que leva ao número de casos elevado no Brasil? Sim, eu acho que ela está muito realmente relacionada, a gente levantando a tuberculose, com certeza nós vamos estar relacionado à desigualdade social, que isso é uma coisa no Brasil muito forte, né? E infelizmente, sim, a tuberculose prospera muito em lugares de desigualdade, em lugares de pobreza, de falta de acesso. Não só isso, claro, não são só pessoas nessa situação que têm tuberculose, pessoas mesmo com acessos podem ter, porque nós temos regiões do Brasil, por exemplo, São Paulo, com uma população, grande concentração de pessoas e muitos casos aqui. Mas eu acho que a tuberculose é um velho conhecido nosso que caminha muito paralelo com essa velha situação do nosso país, que é a desigualdade social. E eu acho que o enfrentamento da tuberculose como doença, nós temos recurso para enfrentar elas no sentido de tratamento, mas o que você falou é muito importante. Muitas vezes o tratamento não é só o remédio, é onde esse paciente mora, onde essa pessoa mora, qual é a condição sanitária que ela tem, a alimentação que ela tem. E eu gostaria muito de ver num futuro que não seja longe que a gente possa estar muito melhor nesses números. Corrija-me se eu estiver errado, mas no programa do SUS da tuberculose não vem junto uma cesta básica até para o doente consumir durante o tratamento? Em algumas regiões, isso não é um programa universal, mas em algumas regiões, algumas cidades, isso existe, esses recursos sociais para ajudar essas pessoas. Nós temos muitos recursos, nós temos desde consultório de rua, que a gente tem em algumas cidades, isso muito bem implementado, como, por exemplo, residências terapêuticas para pessoas que estão em situação de rua e que estão doentes. Você imagina ter uma doença que você precisa tratar com remédios todos os dias, precisa fazer acompanhamento, e são remédios que você tem que tomar todos os dias durante meses. E você está em situação de rua, é extremamente complicado pensar nisso. Então a gente tem todos esses recursos. Infelizmente eu não vejo isso de uma forma universal no nosso país inteiro. Eu acho que tem regiões melhores estruturadas beneficiadas com isso e outras que as coisas ainda não funcionam tão bem. Mas alguns programas sociais, como você citou, eles existem sim, tanto nesse sentido como residência terapêutica, como de bolsa, às vezes de alimentação para essas pessoas para poder ajudar. Tudo isso, eu acho que o programa no SUS, isso de alguma forma ele está lá contemplado. Isso precisa ser usado, ser colocado mais em prática, fazer mais diagnóstico, buscar mais essas pessoas e enfrentar melhor a doença. Com certeza, doutor. E doutor, caminhando para a última pergunta, é uma pergunta que antes eu fazia o que que era a Rocha da Saúde, mas agora a gente está mudando com essa temporada e seria algo muito na linha do que acho que a gente já comentou, mas queria saber mais especificamente. Qual que seria o seu conselho de vida para mim, um jovem, não só profissionalmente, mas pessoal, como pessoa? O que que o senhor me diria? Puxa, o que eu poderia dizer? Claro, isso vai estar muito baseado na minha trajetória, na minha experiência. Estude sempre que você puder. Estudar é um privilégio muito grande, muito grande. Muitas pessoas desse mundo não têm oportunidade, querem e não podem. Ou mesmo o acesso elas não podem, porque elas têm que escolher entre comer ou estudar. Então, estudar é um privilégio. E eu acho que pensando nisso, eu dou tanto valor ao estudo que eu realmente na medicina segui a carreira acadêmica. Eu estou há pelo menos 15 anos como professor em faculdade lidando com isso. E é a parte que eu acho que eu mais me apaixonei realmente. Então, como um jovem hoje, e que vai continuar jovem, porque nós somos jovens para sempre. O que envelhece é o nosso corpo, mas a nossa mente não. Depende de nós. Então, hoje eu sou um jovem de 50 anos, caminhando para 51, mas eu ainda me considero um jovem de 50 anos. Eu acho que, assim, o maior conselho, não sei se eu posso dizer conselho, mas a minha percepção maior são duas coisas muito importantes. Estudar é um privilégio. Se você tem, abrace isso, estude e agradeça. Mesmo no dia que você estiver mais cansado com aquela disciplina ou aquela coisa que você leu que é mais insuportável, agradeça, porque é um privilégio poder estudar. E como eu já falei anteriormente,
Não importa o que você for fazer, qual carreira você vai seguir, qual especialidade você vai seguir. Lembra sempre disso. Assim, a gente precisa de vínculos na nossa vida. Vínculos humanos. Vínculos tanto da nossa família, dos nossos amigos, mas dos nossos pacientes também. A gente tem que tentar nos vincular a ele. Claro, é uma maneira muito diferente como profissional. Nós não vamos nos colocar na vida do paciente, nós não vamos nos interferir na vida dele, mas o vínculo com as pessoas é muito importante. Eu posso ser um ótimo médico, ser o mais atualizado do mundo. Se eu não conseguir fazer uma relação humana com uma pessoa, eu não consigo levar esse meu conhecimento para ela. Então, acho que esse é o maior conselho, vamos dizer assim, que eu posso dizer para você. Agradeça sempre que você pode estudar e cuide muito bem dos seus vínculos para sua vida. É o que vai ficar é o que vai valer a pena a sua vida. Com certeza, doutor. Tem que sempre cultivar coisas boas, né? Deixar esse mundo melhor do que a gente encontrou ele, né? Fazer sempre coisas boas. Sempre evoluir, né? Acho que a Sim. gente está aqui para isso, para evoluir. E, doutor, o senhor tem mais alguma coisa que o senhor queira comentar? Alguma mensagem? Algo que... Não, eu gostaria muito de agradecer aqui a oportunidade de falar, conversar um pouco sobre temas aqui da minha área, né, que eu acho muito relevantes, muito importantes, não só para profissionais da saúde, alunos de medicina, como pessoas em geral. E agradecer demais essa oportunidade, me colocar sempre à disposição para sempre novas conversas. Eu acho Sim. isso muito, gosto demais, né, de estar, quem me conhece sabe que eu gosto muito de conversar, às vezes viajo um pouco em certas conversas, vamos para outros lados. Isso quem me conhece, às vezes em aulas, vê que de vez em quando na aula até saiu totalmente, tenho que voltar, mas porque eu acho que é isso, que a troca de É experiências muito bom é conversar. única, né? A gente poder conversar. E agradeço demais esse tempo aqui com você e parabenizo demais, Pedro, essa sua iniciativa e o trabalho que você está fazendo. Eu vi alguns já, que você já tinha feito com outras pessoas na internet e falei, puxa, como é legal, né? Uma conversa tranquila, leve ali, de É, não temas, tem, às vezes, confesse, confesse. de temas pesados, mas que a gente leva de uma maneira tão leve. Então, te parabenizo. Espero que você continue muito firme nisso e que muito próspero aqui, traga muito mais gente Com aqui. certeza. Muito obrigado, professor. O prazer é todo meu em receber o senhor para essa conversa. Foi excelente. Achei muito legal os temas que a gente conversou para conscientizar e explicar, né? Que às vezes muita gente quer parar de fumar, quer entender a condição, às vezes quer entender as consequências, né? E como remediar, né? Queria agradecer também a audiência por nos assistir. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua visualização. Pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever. Olha, se você não se inscrever, vai ter uma semana de chuva só em você. Vai cair uma nuvenzinha de chuva, uma semana em você com os raiozinhos. O pessoal vai falar: ih, olha lá, tá, o cara anda com uma nuvenzinha dele. Então, para não acontecer isso com você, vai ter que curtir e se inscrever. Então, curtiu, se inscreveu. Então, até a próxima, viu? Tchau, tchau.